Vou fazer um teste. Pare sua mão assim por um momento. Você treme? Treme ou não treme? Hoje o Bem-Estar vai falar sobre isso. Sobre o que causa o tremor. Dependendo da causa, há prevenção. Pois é, vamos falar sobre isso. Várias doenças são confundidas por causa desse sintoma e a gente vai entender mais sobre esse problema que atinge muitas pessoas com uma neurocirurgiã, neurocientista, pela primeira vez aqui conosco, a doutora Alessandra Gorgulho. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Fernando. Bom dia, Mariana. Bom dia. Junto com a doutora Alessandra, nossa consultora, doutora Ana Escobar. Bom dia, doutora. Bom dia, Fernando e Mariana. Bom dia a todos. Doutora Ana, pra gente começar, parando a mão assim, é normal tremer um pouquinho? Olha, gente, parar a mão assim, tremer um pouquinho é normal. E principalmente em algumas situações, como você está nervoso, por exemplo. Você está um pouquinho nervoso, você para a mão assim, é normal você ficar tremendo. Outras situações, pode não ser. Bom, pode não ser. Vamos falar sobre isso, doutora Alessandra Gorgulho. A partir de que momento, a partir de que tremor, a situação deixa de ser normal e passa a ser preocupante? Quando começa a alterar a rotina da pessoa, quando ela começa a ter uma limitação, por exemplo, tem dificuldade de abotoar uma camisa, então passa a tender a usar mais camiseta, dificuldade de calçar um sapato. E, por exemplo, é normal numa situação social que tem um pouquinho de estresse, a pessoa tremer um pouco, mas quando aquilo começa a inibir o comportamento social da pessoa, aí está na hora de começar a suspeitar que tem alguma coisa a mais. É comum que pacientes com tremor evitem ir a casamentos, celebrações, porque eles têm vergonha de estarem tremendo e comer em público. Nesse momento já é um momento preocupante. Quer dizer, quando Sem você passa dúvida. a ter vergonha de enfrentar uma situação social por causa do tremor. Perfeito. Já passou da hora de procurar um médico ou é a hora de procurar? É a hora de procurar se ainda não procurou. Tem uma enquete na nossa tela interativa, g1.com.br/bem-estar, e a pergunta é essa daqui, ó. Você treme quando faz esforço ou durante uma atividade física? Sim ou não? Responde pra gente, daqui a pouquinho a gente vai comentar por que isso acontece e se é normal. Pois é, a gente fala de tremor e a gente logo associa uma doença muito famosa, muito conhecida, que é o Parkinson. É muito comum, portanto, no primeiro sintoma de tremor, a gente já logo pensa, meu Deus do céu, estou com Parkinson. Agora, o que muita gente não sabe é que o tremor é apenas um sintoma dessa doença seríssima. O tremor nessa doença pode aparecer ou não. Existem outros indicativos que a gente vai saber agora. Quais são esses outros sinais que a doença manda, doutora? O Parkinson, ele tem o tremor como um dos sintomas de carro-chefe, mas a rigidez muscular, que leva à lentidão dos movimentos, à dificuldade de sair de uma cadeira, de caminhar. No Parkinson mais avançado, o paciente pode simplesmente congelar numa situação de estresse ou quando o efeito da medicação acaba. Então, essa rigidez muscular leva à lentidão de movimentos, dificuldade de marcha, anormalidade da postura. É aquela pessoa de 50 anos que tem uma postura e anda como se tivesse 70, toda encurvadinha. E a outra coisa também diminui a expressão facial. É o que a gente chama de a fisionomia do jogador de pôquer. Então, diminui a possibilidade de expressar emoções. O jogador de pôquer não pode ter nenhuma reação, porque ele pode dar um indício das cartas que ele tem na mão, então tem que ficar com aquela cara de paisagem absoluta, né? Cara de nada, né? De nada. Cara de nada. É. Bom, vamos fazer alguns testes aqui com a doutora Alessandra, que podem indicar algum sinal de problema e eles podem ser feitos no nosso cotidiano, né, doutora? É bom a gente estar atento a essas consequências aqui, né? Correto. Vamos falar primeiro dessa velocidade dos movimentos com os dedos que a senhora estava dizendo. Isso é um teste de consultório muito feito, né? Correto. A primeira coisa que a gente avalia quando o paciente chega, ele mesmo comenta, olha, eu levo muito mais tempo para me banhar, muito mais tempo para me vestir. Até então não está sabendo o que é, olha, eu tenho um problema. E às vezes até a família fica irritada. Mas vamos logo. E aí põe mais pressão, mais tensão, aí que o paciente fica mais travado ainda. Até as pessoas terem consciência que isso é o diagnóstico, é uma situação neurológica, podem sofrer. E o que a gente vê, por exemplo, é uma dificuldade em fazer movimento. Por exemplo, nós estamos fazendo movimento rápido. A senhora pede para fazer isso no consultório? Isso. E aí o paciente que tem Parkinson, ele começa, para fazer grande, ele faz devagar. O que tem que fazer? Ó? 1, 2, 3, 4. 4, 3, vai 2, e 1. volta. 1, Alterna 2, os 3, dedos 4. de uma maneira bem rápida. E o paciente com Parkinson, ele tem dificuldade
e ele esgota o movimento. O movimento vai ficando pequeno em amplitude até que Tem ele que se fazer esgota. quantas vezes? Pra Vamos ver ficar se você faz 20 sem se esgotar? 20. Por enquanto. Não precisa ser 20, não. Ele se esgota realmente em questão Em pouco, de, por exemplo, 1 minuto fazendo. Minuto. Tem outro com as pernas também, doutora? Tem o teste que replica o que a gente fez com os dedos, que é alternar as pernas batendo no chão. Então eles começam a fazer e depois tem uma exaustão e para o movimento. É muito difícil. Mas esse cansa mais mesmo, né? Esse daí tem que estar em dia com a ginástica. Esse Mas cansa. quem tem Parkinson consegue até fazer, mas depois cansa muito mais rápido, é isso? Correto. Existem vários estágios na doença. Então, no inicial, enquanto o paciente ainda anda sozinho, etc., sim. E depende também do momento da medicação. Se ele está sob o efeito da medicação, tendo benefício, ele consegue. Na hora que a gente chama de off, que ele está sem o efeito da medicação, aí é muito difícil, é muito custoso que ele faça o movimento. Tem uma outra coisa que a gente já falou aqui no bem-estar, e eu já ouvi falar também, é que diminui a letra. O paciente vai Correto. escrever e aí ele tem uma dificuldade de escrever do tamanho normal, é isso? Perfeito. Isso é um sintoma clássico da doença de Parkinson. O paciente nota que a letra vai diminuindo de tamanho e ele vai ficar, que é o que a gente chama de micrografia. Isso geralmente acontece num momento um pouco mais avançado da doença. E a letra muda também? Ou não? Geralmente ela ainda é reconhecível. A letra muda de característica a ponto de não ser reconhecida. Muitas vezes esse paciente perde a autonomia de assinar um cheque porque o banco não reconhece numa outra doença chamada tremor essencial. No caso do Parkinson é geralmente só a diminuição do tamanho da letra. Do tamanho. Tem um outro sintoma também muito importante para ser percebido, doutora, é que o tom de voz vai abaixando, a pessoa vai falando mais baixinho também. Perfeito. Isso tudo em decorrência da rigidez. A rigidez, ela compromete primeiro os músculos dos pés, das mãos, dos braços, mas com a evolução, ela acomete também toda a musculatura vocal. Por isso que o paciente pode ter dificuldade para engolir e engasgos se tornam frequentes e também essa dificuldade que você mencionou. A voz vai ficando baixinha. Correto. A voz vai ficando baixa até que chega um ponto que ela é totalmente não compreensível. Ele fala... E a voz fica meio soprosa. É por dificuldade da ação da musculatura na garganta com a entrada e saída de ar, mobilidade das cordas vocais. Então ele enrijece como um todo. Há um tempo médio de manifestação de todos esses sintomas que a gente falou aqui? Sim. A parte inicial da doença dura em torno de 5 a 7 anos, que é o que a gente chama de fase de lua de mel. É quando o paciente responde muito bem à medicação por via oral e ele consegue controlar os sintomas de uma maneira adequada. Chega um momento que ele tem que aumentar muito a dose de medicação de modo que ele tenha benefício, que ele mantenha o mesmo padrão. Aí ele começa a ter toxicidade por conta da medicação. Esses são de 5 a 10, 15 anos. E a fase final, quando o paciente já está acamado, demenciado, pode ter alucinações visuais, obstipação, aí já é a fase mais terminal. Nem todos, porém, evoluem com todo esse quadro e em todas as fases. Bom, a doutora está dizendo aí coisas muito simples como cozinhar, caminhar, andar, escrever, falar até. É um problema muito sério